Guerra Fria. Primeiramente, precisamos entender o que seria a Guerra Fria. A Guerra Fria seria um embate entre duas potências, a extinta União Soviética e os Estados Unidos, mas sem o confronto direto, sem confronto de fronte, como foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse embate seria mais um embate ideológico, político, econômico, armamentista, entre outras questões. Um fato interessante dessa guerra é a questão dela ser uma guerra, digamos, terceirizada. O que seria isso? Seria uma guerra de periferia, ou seja, a guerra em si foi travada por países menores, subordinados pelas grandes potências. Um exemplo é a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, ou então as restrições econômicas e políticas feitas sobre Cuba, sob influência dos Estados Unidos. Outra questão dessa guerra seria a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Um grande exemplo disso seria a divisão da Alemanha, e a Alemanha oriental e ocidental pelo Muro de Berlim. Essa seria a maior marca dessa guerra de polarização do mundo. Outra questão é a corrida espacial, que poderia mostrar a superioridade de uma dessas potências sobre a outra em termos da questão tecnológica. Outra questão seria também a guerra armamentista. Enquanto mais poder militar, nuclear o país tiver, mais poder ele pode influenciar, ter sobre o país que está em combate. No fim dessa guerra, pode-se notar que o mundo ainda teria receio, medo dessa dita ameaça comunista socialista. Então, como podemos ter, por exemplo, no mundo atualmente, Brasil, que possui o medo total dessa dita ameaça, que isso reacende o desejo conservador, liberal, capitalista do povo, por medo do desconhecido. Então, como a história geralmente é feita por quem ganha, como o capitalismo norte-americano venceu, então pode-se dizer que o capitalismo saiu como mocinho da história, sendo que isso não é muito bem verdade.